A Copa de 82, por exemplo, né, que foi traumática por um lado, mas ela mostrou para todo mundo, né, que aqueles jogadores estavam no auge, né? Não só o Sócrates, mas Zico, Falcão, Cerezo, enfim. Né? Eu acho que o único erro ali do Tele, no falecido Tele Santana, foi a gente não ter um goleiro, na minha modesta opinião, de mais qualidade que a gente tinha na época, o Leão no auge. Né? Sim. Né? E se tivéssemos o Reinaldo, centroavante do Atlético, foi o melhor centroavante que eu vi jogar, se ele não tivesse um problema físico, eu acho que ele também faria a diferença ali naquele time, né? Eu acho que não digo nem em termos de qualidade, lógico que o Leão era um baita num goleiro, né? Mas eu acho que faltou um pouco a liderança dele, né? Eu acho que faria mais diferença do que com o Valdir, né? Eu acho que o Valdir era tecnicamente um excelente goleiro, assim como o Carlos era um excelente goleiro e tal. Mas só realmente o Leão. O Carlos que era azarado, né? Tanto que depois ele saiu do Corinthians lá e nas finais e o Ronaldo acabou assumindo o gol do Corinthians, ganhando o título contra o Guarani. Dilson era vizinho do Adilson Miranda e tal. Essa é uma ligação muito legal. Aliás, um dos textos que mais bombou lá no portal Terceiro Tempo foi um texto que eu escrevi chamado Meu Coração Vermelho, porque a minha família é da Zona Norte de São Paulo e meus pais, né? Gente boa, então. Pessoal da Zona Norte, da Vila Maria, lá Vila Maria, Vila Guilherme. Eu tô Tucuruvi. Olha, vizinho aí. Eu não moro mais na Zona Norte, mas o pessoal da Zona Norte é um pessoal muito legal. E do lado da casa que eu morava um jogador de futebol, Adilson Miranda, para quem é mais velho deve lembrar, jogou no Corinthians em 75 e 76, e depois ele foi para o Internacional de Porto Alegre. Foi campeão em 79, naquele único título invicto, né, que existe no Campeonato Brasileiro, que foi o título de 79 do Internacional. Então, eu acompanhei o Adilson, o primeiro treino que o Adilson foi fazer no Corinthians, né, em 75, estava no meu caderninho de autógrafo registrado. Foi meu pai que levou ele, não estava com carro, não tinha carro ainda aqui em São Paulo. Meu pai levou ele no primeiro treino, eu acompanhei, eu tinha 9 para 10 anos de idade, isso em 1975, né, então a gente foi acompanhando cada detalhe da carreira dele no Corinthians, né? Teve um lance muito interessante que uma vez ele fez os 2 gols contra a Ponte Preta no Pacaembu, né? Uma vitória do Corinthians, aquelas vitórias sofridas, suadas contra a Ponte. Ele ganhou um motorrádio no final, e aí ele me deu um motorrádio e fui carregando o motorrádio até o carro, todo feliz da vida e tal. O Adilson morreu num acidente de carro, né? Em 80. Ele já tinha passado pelo Inter, tinha tido uma carreira de muito sucesso e tal. Então a minha ligação com o futebol, ela começa já de muito pequeno, né? Eu lembro, eu era menininho, ficava trocando passe de cabeça com ele de um quintal para o outro, aquelas muretinhas baixas separando sobradinhos, né? Então, com 7, 8 anos de idade, a gente ficava ali brincando no quintal de casa. O meu sonho de menino era ser jogador de futebol. Isso que eu queria que você falasse também. Como é que foi lá? Ser jogador de futebol. Ficou na Portuguesa? Eu fiquei 1 ano na Portuguesa treinando. Aí depois aquela coisa de querer jogar no Corinthians a todo custo, né? Aí na Portuguesa quem me treinou, inclusive, foi o Hermínio, que foi um zagueiro da Portuguesa, né? Um antigo zagueiro da Portuguesa. O Hermínio acho que jogou no Inter também, né? Eu acho que sim, ele é um cara muito bom, ele gostava de mim e tal, sempre me dava chance para jogar. Eu era um meia-direita, quase um centroavante, gostava de fazer gol e tal. Mas não tinha um físico na época. O grande problema que existia na época, que a gente vivia nos anos 80, era que o cara de ataque, quando a gente jogava na frente, tinha que ser um cara forte, né? A gente estava num momento ali de ter caras, né, de corpo grande e tal. Eu não era assim, eu era magrinho, sempre fui mais filosofia do senhor era o Minelli, Rubens Minelli. O Rubens Minelli implantou essa coisa, o Gilberto Tim, preparador físico, né, aquela coisa dos caras fortes, que deu certo, né, no futebol gaúcho, né, nos anos 70, deu bastante certo e tal. Mas eu acho que eu não sei, na verdade eu teria sido um ótimo jogador de futebol de salão, jogava muito melhor futebol de salão do que campo, né? Mas aquela ilusão, aquela vontade de querer jogar campo, aí depois fui treinar no Corinthians, acabei não passando em teste, fiz alguns testes, cheguei a fazer teste inclusive no São Paulo, que meu pai conhecia lá alguns diretores de São Paulo, mas a carreira de futebol acabou ficando para trás, aí a vida vai levando a gente por outros caminhos. A pergunta que não quer calar: todo jornalista é perna de pau, não? Não, eu acho que não. Eu conheço... Bom, primeiro assim... porque assim, você hoje é o segundo que tem nessa cadeirinha aí, e falou que tentou ser jogador e depois virou jornalista, entendeu? Mas... Então, daí a gente deduz que
todo jornalista é um jogador meio que frustrado. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que eu sou muito mais um piloto, talvez, frustrado do que um jogador de também acho que frustrado. E o kart também? Porque assim, agora, o problema é que futebol, queira ou não, é muito mais fácil chegar a ser jogador de futebol do que piloto, porque haja grana, né, para o começo de carreira não é fácil. Né? Mas não, eu jogava, até hoje, né, jogo minha bola, embora o que eu faço mais hoje é correr, né, eu já participei de 2 São Silvestres, é uma coisa que eu recomendo a quem puder correr, é um hobby, não só um lazer, mas uma questão física, de saúde. Eu recomendo as pessoas que queiram fazer uma atividade física, não querer começar correndo 15, 20 quilômetros, mas começar devagarinho e tal, porque a São Silvestre é uma prova emblemática, né? Para quem está em São Paulo é fantástico. É uma festa. Então é muito legal. Então hoje eu sou muito mais um corredor até do que um jogador. Realmente essa é uma grande dica. Quem nunca participou de uma São Silvestre, vá. Acho que não existe coisa mais paulistana do que participar de uma São Silvestre. Eu também já participei 2 vezes e é uma festa. Realmente é uma festa. Eu acho que o básico do treino assim, é você se acostumar a caminhar pelo menos os 15 quilômetros, entendeu? Não se preocupe com o tempo. O negócio é você chegar lá, participar da festa, você vai se divertir um monte, que passarinho fantasiado de Homem-Aranha, de não sei o quê. E aí você não acredita que os caras completamente fantasiados e correndo feito louco, né? No ano retrasado tinha até uma turma lá, todos de argentinos, um de fantasia do Lionel Messi, era um barato, né? E agora, uma coisa que chama muita atenção, você falou da festa toda que é a São Silvestre, mas é a subida da Brigadeiro, né? Porque é um momento que você já andou, já correu, sei lá, 12, 13 quilômetros, né? Esse ano até encurtou um pouquinho, porque como não terminou na Paulista, eu subi a Brigadeiro com um pouco mais de gás, porque a chegada foi no Ibirapuera, no Obelisco. Mas no ano retrasado, você está com 13 quilômetros e ainda tem a subida da Brigadeiro. Mas uma coisa que é muito legal é que as pessoas que ficam na rua, porque você fica com o nome na camiseta, elas veem teu nome e te incentivam, né? Incentivo, te chamam. Meu, toma uma cerveja, quer uma água de coco, olha o pastel. Não, mas tem a turma que te incentiva a você correr, você tentar concluir a prova. Inclusive foi um barato, porque você estava meio sério. Chegou no final quase no último terço de subida da Brigadeiro, e passou um cara do meu lado, né, e viu que eu estava diminuindo o ritmo, porque realmente eu estava cansado, e aí ele, pô, cara, vamos lá, né, sabe, de puxar pelo braço. Então você sente que é um movimento muito bacana de entusiasmo que as pessoas tentam te passar. Sim, então a São Silvestre eu recomendo. Esse ano passado, 2011, um temporal, um dilúvio, né, depois do começo da prova. Foi bom porque não esquentou, né, a prova foi num ritmo gostoso de correr, e foi legal, foi muito gostoso. Não, eu também gosto, mas já faz um tempinho que eu não vou, mas eu acho muito legal, eu acho que é sensacional e é divertidíssimo, só que pra vocês os caras não incentivam, pra mim os caras querem pastel japonês lá, calma de cana, quer cerveja, mas calma, bicho, nesse terminal lá, os caras queriam fazer eu desistir, pô, apesar que eu já tô subindo andando, eu não aguento, eu subo a Brigadeiro andando ali, não dava na pé não, bicho. E aí também tem um outro lado lá que eu tava pesquisando, que histórias de Mestre Cuca lá, eu só vou aceitar, eu sou aquele cara que tem que ver pra crer, né? Então não adianta você ficar falando que fettuccine. Meus amigos, todos sabem que eu tenho família, todo mundo sabe que eu cozinho bem. Nunca ninguém me ensinou, eu fui meio que na base do autoconhecimento, né, de pesquisar e ver coisas e tal, e gosto de inventar assim. Meu filho, Lucas, é o grande privilegiado aqui do pai, que faz o quiche, os risoles e o risoto, né? Tem um risoto de pera com gorgonzola, que esse é o carro-chefe da minha especialidade. Eu gosto de cozinhar assim. Você tem que ter alguma coisa de lazer para fazer, porque assim, o cotidiano nosso de trabalho é extenuante, é grande, né? Você sabe que a carga de trabalho lá no Portal Terceiro Tempo é longa, né? Sim, e ainda por cima, hoje, com a parte de automobilismo, que me envolve bastante, e todas as demandas que tem em função do trabalho lá, do Newton, das fotos todas que chegam e tal. Então você tem que ter alguma coisa para se distrair, né? E para mim, cozinhar acaba sendo um hobby, um lazer, uma distração, né? Entendi. E carburador ou injeção?
O papo é a grande pergunta que eu faço no meu programa Marcas e Pilotos, né? Ser bom. Você sabe que tinha um mecânico que eu levava o carro há muito tempo atrás, o Geraldinho. Ele era aquele mecânico romântico, né? Aquele cara que ele ouvia o barulho do carro e já sabia qual era o defeito, né? E eu tenho trazido convidados aí no Marcas e Pilotos para falar sobre isso. E eu às vezes faço essa pergunta que você pegou aí para me colocar nessa saia justa aí. A injeção eletrônica é um barato, porque você chega hoje em dia com um notebook igual esse aí que você tem nas mãos aí, Codamo, coloca, espeta lá no carro, você tem todos os parâmetros, né, do que está acontecendo no carro, enfim, é muito fácil. Sim. Na época do carburador você tinha que ter a manha mesmo de regular, era uma coisa muito mais complicada. O grande problema da injeção eletrônica é que se quebrar você não tem o que fazer. Sim, né? O carro com carburador, eu lembro de chegar, pegar o carro com carburador, contar o segredo aqui, tirar o gilet, dar uma soprada lá, tirar uma sujeirinha que tinha e seguir viagem na Anhanguera, né? E com injeção eletrônica isso é impensável, você chama o guincho e acabou, né? Fiz curso de carburação na Brosol. Olha só, carburador de corpo duplo. Fiz curso lá pra limpar o carburador, bicho. Bem químico. Né? Eu sei, eu gosto de mecânica também. Fiz curso na Brosol, velho. As borboletinhas lá abrindo e tal. Sensacional. Mas você não respondeu ainda. Não, olha, pra ser sincero, eu vou deixar os românticos de lado, mas é melhor injeção eletrônica. Injeção eletrônica é melhor. Eu acho legal. Como eu fiz curso de carburação, eu prefiro carburação. É questão do romantismo, né? É o que eu estou te falando, né? Acaba sendo um lado até do passado, né? Daquele rememorar um tempo. Acho que não é nem romantismo, mas na hora que você fica parado na rua, bicho. Apesar que hoje é fácil ligar lá. Mas é difícil. Hoje eu vejo assim, eu particularmente com carro de injeção nunca tive problema, né? Os carros que eu tive com injeção nunca tiveram problema nenhum. O carburador realmente requeria alguma coisa. Por exemplo, você fazia uma viagem para uma cidade mais alta, o carro com carburador você já sentia diferença por causa da questão do ar, né? Você tem um ar mais rarefeito, você já tinha que mudar a mistura de gasolina ou álcool com relação a ar e combustível, né? E o carro com injeção eletrônica ele já detecta essas condições, entre aspas, sozinho, né? Então você tem uma facilidade muito grande. E hoje no automobilismo, né, que é um assunto que eu tenho lidado bastante, a eletrônica toda embarcada que você tem nos carros, ela contribui muito. Tanto que os carros hoje quebram muito pouco, né? Você vê na Fórmula 1 os abandonos por problema de motor, de alimentação. O maior problema que você tinha um tempo atrás eram os problemas hidráulicos, né? Tem muita coisa hidráulica nos carros, né, em termos de regulagem. Então acho que veio para ficar realmente, é uma coisa que é um caminho sem volta, é mais ou menos como fita cassete, DVD e CD, né? Não tem meio. Embora, olha, só para completar, embora o som do vinil é melhor que o do CD. Isso eu confirmo, não tem grave melhor do que do vinil em relação ao tá certo. Poupança programada, investimento garantido. O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro. Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens. Novo plano sob medida. Rodobens Consórcio.